Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita, de Srila Sanatana Goswami. Parte 2. As Glórias de Goloka. Capítulo 5. Prema, Amor a Deus. Texto 1. Sri Gopakumara disse: Fui então para Dwaraka, onde vi vários grupos de Yadavas juntos com seus filhos. Eles estavam acompanhados por alguns brahmanas de Mathura e estavam se divertindo. Texto 2. Eu já vagueara por toda parte, mas jamais havia visto tão perfeito encanto como aquele a fulgurar neles. Texto 3. Vê-los suscitou-me tão imenso deleite que me esqueci de tudo que eu tinha em mente. E aqueles Yadavas, os melhores dos sábios oniscientes, puxaram-me para a companhia deles e me abraçaram. Texto 4. Quando me reconheceram como filho de um vaqueiro da colina de Govardhana, seus corações derreteram em um inundar de afeição, após o que, segurando minha mão, levaram-me para dentro dos limites da cidade. Texto 5. A certa distância, vi a personalidade de Deus, brilhantemente manifesto. Em um vasto salão congregacional, ele se encontrava ocioso e em disposição descontraída, sentado sobre a almofada de um excelente trono feito de ouro e pedras preciosas. Texto 6. Ele era servido por todos os muitos encantos quintessenciais do Senhor de Vaikunta e por muitos diferentes esplendores, maiores e maiores, que mesmo aquele Senhor não possui. Texto 7. Revelando a seus devotos seus dois airosos braços, o Senhor Krishna, o oceano de passatempos supremamente maravilhosos, era adorado por jovial maturidade, enternecida por um toque de graça adolescente. Seus gestos sublimes roubavam os corações de seus servos. Texto 8. Sobre ele reluzia uma sombrinha branca bastante ampla, de ambos os seus lados. Era agitado um par de excelentes abanos de rabo de iaque, e à sua frente, sobre um escabelo dourado, repousavam suas divinas sandálias. Texto 9. A todo seu arredor encontravam-se vários símbolos reais condizentes com o soberano dos reis entre os reis, e havia servos qualificados para atendê-lo, bem como opulências transcendentais enfileiradas diante dele. Texto 10. Sri Vasudeva, Balarama, Akrura e outros encontravam-se sentados à sua direita, cada um em seu próprio assento. Gadá e Satyaki à sua esquerda, e bem diante dele estava sentado o rei Ugrasena. Texto 11. Também próximo estava Vikadru, o ministro do Senhor, juntamente com Kritavarma e muitos outros Vrishnis proeminentes. Sri Narda estava entretendo o Senhor, fazendo-o sorrir com palavras engenhosas, refinado cantar e a música de sua vina. Texto 12. Sri Garuda dispunha-se diante do Senhor, glorificando-o com orações, e Uddhava massageava os pés de lótus do Senhor e lhe aprazia com comentários íntimos e afetuosos. Texto 13. Vendo à distância a meta que eu há muito desejava contemplar, caí inconsciente ao chão, sobrecarregado de amor. Então o Senhor, transbordando a elevada raça da afeição, disse a Uddhava que me levasse até próximo dele. Texto 14. Uddhava rapidamente veio em minha direção, regozijante em ver-me em razão de minhas vestes de vaqueirinho. Ele cuidadosamente me levantou do chão, trouxe-me de volta à consciência plena e levou-me, com ambas as mãos, para o lado do Senhor. Texto 15. Então o Senhor, querendo erguer-me e levar-me para o seu lado, dispôs seus pés próximos a mim. E Uddhava, com sua própria mão,
tocou firmemente minha cabeça naqueles pés de lótus. Texto 16. O Senhor de minha vida então me afagou com suas mãos de lótus, como se limpasse cada um de meus membros. Ele pegou a flauta de minha mão, olhou para ela e, aparentemente em grande aflição, derramou lágrimas silenciosamente. Texto 17. No momento seguinte, ele perguntou: Está tudo bem contigo? Tua saúde está bem? Espero que o lugar de onde vieste esteja livre de qualquer infortúnio. Enquanto, falando dessa maneira, ele novamente começou a sentir-se perturbado e Uddhava teve de acalmá-lo. Texto 18. Com um gesto, Uddhava indicou ao Senhor aqueles presentes diante deles na assembleia, Vasudeva e outros Yadavas, bem como muitos reis e semideuses e sábios. Texto 19. O Senhor abriu os olhos de lótus e olhou rapidamente para as pessoas diante dele. Com dificuldade, ele de algum modo acalmou-se e então se levantou para entrar em seus aposentos íntimos. Texto 20. Porque eu então havia alcançado o Senhor de minha vida, por quem eu ansiara por tanto tempo, eu estava imerso em um oceano de júbilo. Eu não fazia ideia do que dizer ou fazer. Texto 21. Enquanto os principais dos iados começavam a partir, o Senhor honrou-os com artigos como pã e pasta de sândalo. Segurando minhas mãos postas em sua mão direita, ele levou-me consigo enquanto entrava no palácio com Balarama e Uddhava. Texto 22. As 16.108 rainhas do Senhor alegremente seguiram seu esposo, juntamente com suas criadas. E à frente, as rainhas conduziram suas sogras, Sri Devaki e Rohini. Texto 23. Entre as rainhas estavam as deusas Rukmini, Satyabhama e Jambavati e Kalindi e Mitravinda e Satya, Bhadra e Lakshmana. Texto 24. As outras rainhas do Senhor, encabeçadas por Rohini, seguiram atrás, todas elas adequadas sob todos os aspectos para serem suas consortes, e todas elas honradas por grupos de criadas apropriadamente qualificadas. Texto 25. Com suas duas mães e todas essas rainhas rodeando-o timidamente, o Senhor entrou em seu palácio, seguido também por muitos grupos de filhos jovens, os quais contribuíam para o esplendor daquela procissão. Dentro de seu palácio, ele ocultou as emoções que estava sentindo e, com suposto prazer, sentou-se no melhor dos tronos. Texto 26. Eu, no entanto, vi o Senhor aparecendo diante de mim, como se adornado pela companhia de Sri Yashoda e de todas as belas e jovens golpes e muitos jovens vaqueirinhos. Vendo o objeto de minha meditação, segurando a minha flauta em sua mão, novamente desmaiei, tomado de profundo deleite. Texto 27. Então o próprio Nandanandana, com sua mente tocada por abundante compaixão, rapidamente levantou-me, e pelo poderoso toque de sua mão de lótus, trouxe-me de volta à consciência, após o que limpou cuidadosamente os membros do meu corpo. Texto 28. Era então o horário do almoço. O Senhor, entretanto, não estava com o desejo de comer. Somente mediante a insistência de suas mães, ele observou seus deveres do meio-dia. Texto 29. Aquele amado filho de Devaki deu-me algo de comer com suas próprias mãos, e somente então se serviu de algo, isso para minha satisfação. Texto 30. O Senhor fez seu irmão mais velho sentar-se dentro de um círculo de garotos e deu-lhes de comer, assim como o fizera anteriormente em seus passatempos infantis.
Texto 31. Uddhava conhecia muito bem os êxtases do Senhor. Ele então comeu um pouco dos remanentes Mahaprasada de Krishna e, em seguida, levou-me, de certo modo à força, para a sua própria casa. Texto 32. Somente então retornei completamente à consciência normal. Refletindo sobre o que eu havia visto acontecer, dancei por um longo tempo e então me coloquei a pensar. Texto 33. Falei comigo mesmo. Hoje logrei deveras a perfeição última de todos os meus desejos, pois com os meus próprios olhos vi o herói de Vraja, com todos os seus atrativos encantos, a mesmíssima personalidade em quem sempre meditei em meu coração. Texto 34. No dia seguinte, acompanhei Uddhava e vi o meu senhor, mas eu estava tão imensamente fora de mim, por força do êxtase, que fui incapaz de fazer algo além disso. Textos 35 e 36. Enquanto residia ali em Dwarka, recebi constante e abundantemente a maravilhosa misericórdia do Senhor Krishna. Experienciei tamanha inundação do mais elevado êxtase que ninguém poderia falar disso em palavras, ou mesmo pensar nisso dentro da mente. Nem mesmo um devoto puro do Senhor, com a duração de vida do Senhor Brahma. Texto 37. Afirma-se que a felicidade encontrada na liberação é a mais elevada. Multiplicada muitos milhões de vezes, pode-se dizer que o resultado se iguala ao júbilo encontrado em Vaikunta. E se algum regozijo ainda maior pode ser concebido, trata-se daquele presente em Ayodhya. Quanto ao júbilo presente em Dwarka, todavia, como alguém poderia ao menos começar a descrevê-lo? Texto 38. Certamente nenhuma faculdade mental ou da fala pode abarcar o júbilo que um residente de Dwarka sente por ter ganho o único senhor de sua vida após um longo tempo anelando vê-lo. Unicamente aqueles de mente adequada podem conhecer esse júbilo. Texto 39. Após ter vivido por algum tempo lá em Dwarka, alguns dos melhores dos divinos Yadavas me disseram algo com seus corações que se derretem pela avidez de ver todos no mundo felizes interna e externamente. Texto 40. Os divinos Yadavas disseram: Querido amigo, vieste para este lugar, que é mais repleto do esplendor supremo até mesmo do que Vaikunta, e és nosso companheiro agora. Acreditamos ser bastante incondizente que continues te vestindo como um miserável residente da floresta. Texto 41. Isso perturba as nossas mentes. Por conseguinte, bondosamente, adota o nosso tipo de veste e de aparência, os quais estão naturalmente disponíveis a todos que vivem aqui. Texto 42. Sri Gopakumara disse: Muito embora esses Yadavas tenham insistido, permaneci como um devoto pobre e simples, porque, nas vestes deles, eu não teria podido saborear o humor especial que atraía a minha mente, bem como a mente do Sr. Achyuta. Texto 43. Eu então passei a me acanhar e comecei a temer me aproximar da personalidade de Deus, quando ele estava sentado em sua corte, sendo servido por suas opulências transcendentais. Texto 44. Às vezes, eu via o Senhor com 4 braços. Não era sempre que eu podia ver os passatempos especiais realizados por ele em Vrajabhumi. Texto 45. Algumas vezes, o Senhor ia sozinho visitar seus queridos amigos Pandavas, que viviam próximos dali. Texto 46. Quando assim se dava, em razão de desejos há muito nutridos e jamais satisfeitos, meu coração atormentava-se.
Contudo, quando eu novamente podia ver sua beleza e suas qualidades, meu coração novamente apaziguava-se. Texto 47. Suas nectáreas palavras revelavam sua misericórdia. Como a minha língua poderia mesmo que simplesmente tocar a inigualável felicidade criada por elas? Texto 48. Durante os muitos dias que assim passei na casa de Uddhava, caso houvesse alguma infelicidade, eu a escondia, aparentando estar feliz. Texto 49. Certo dia, vi Narda chegar. Curvei-me diante dele e, em imenso júbilo e estupefação, dirigi-lhe a palavra da seguinte maneira. Texto 50. Ó Narda, melhor dos associados do Senhor, ó tu que te vestes como um sábio elevado, vejo-te simplesmente em toda parte, nos planetas celestiais, em Vaikunta e agora aqui, e com a mesmíssima aparência. Quão fascinado estou diante disso! Texto 51. Sri Narda disse, meu querido jovem vaqueiro, certamente sempre foste um garoto curioso, e assim és agora também. Eu já não te expliquei tudo isso anteriormente? Texto 52. Assim como a personalidade de Deus, Sri Krishna, embora seja um, existe em muitas formas e em muitos lugares, o mesmo se dá conosco, seus servos. Texto 53. Isso se aplica a todos nós, Sri Garuda e outros servos, devotos como Sriman Hanuman e nosso amigo Uddhava, e outros também, como estes Yadavas. Texto 54. Todos os associados pessoais do Senhor estão em suas mãos como brinquedos. Eles estão sempre plenamente dedicados ao seu serviço. Cada um assume uma variedade de formas, embora permaneça essencialmente um, exatamente como o próprio Senhor. Texto 55. Os nomes do Senhor, seus passatempos e suas moradas favoritas, bem como tudo o que tem conexão com seu serviço, pode assumir várias formas. E deves saber que assim como tudo isso é eternamente real, cada um deles é simultaneamente um e múltiplo. Texto 56. O que me impressiona é que continuas com essa aparência, alegremente exibindo teu mesmo caráter de antes. E mesmo aqui, pareces sempre descontente e aflito no íntimo do coração. A mim, isso é muitíssimo espantoso. Texto 57. Sri Gopakumara disse, agarrando-me aos pés de Narda, curvei-me e humildemente lhe disse, meu senhor, sabes tudo sobre isso? Narda então sorriu e, olhando para o rosto de Uddhava, falou. Textos 58 e 59. Sri Narda disse, vê só, Uddhava, este filho de um vaqueiro nascido em Govardhana está buscando por algo inalcançável por pessoas como tu e eu. Imensamente agitado, ele vagueia aqui e ali, jamais transcendendo, em lugar algum, o penoso sofrimento fixo em seu coração. Texto 60. Uddhava, tu estás sempre deveras ansioso por favorecer os residentes de Vraja. Assim, por que não dedicar um momento para esclarecer este garoto que está presente bem a teu lado? Texto 61. A morada de Goloka é muitíssimo distante, e a felicidade desfrutada lá é inacessível a nós. E visto que até mesmo o meio para o alcance dessa morada é apenas muito raramente obtido, resta-nos apenas orar objetivando mesmo. Texto 62. Sriman Uddhava disse, ele nasceu em Vrajabhumi, e lá ocupou-se como um vaqueiro. Além disso, ele é firmemente estabelecido na adoração ao Sr. Gopala. Ele certamente é uma alma mais grandiosa do que tu
e eu. Texto 63. Narda regozijou-se, ouvindo isso. Ele abraçou Uddhava e entusiasticamente disse-lhe: por favor, apressa-te e instrui-o, de sorte que ele possa satisfazer todos os seus desejos. Texto 64. Uddhava respondeu: ó grande sábio, uma vez que sou kshatriya por nascimento, em tua presença não tenho o direito de instruí-lo. Texto 65. Narda riu muito sonoramente e disse a Uddhava: nem mesmo aqui em Vaikunta és capaz de deixar de pensar em ti mesmo como um kshatriya. Texto 66. Sorrindo, Uddhava disse-lhe: o que posso dizer? Como alguém como eu poderia deixar de pensar em si mesmo como um kshatriya, quando mesmo nosso Senhor não o faz? Texto 67. Aqui em Vaikunta, o Senhor mantém os princípios religiosos das pessoas civilizadas, assim como ele procede na terra. Ele se conduz como um homem de família apropriado, conquista seus inimigos, mostra respeito para com aqueles mais velhos e para com os brahmanas, e assim por diante. Texto 68. Estas palavras encheram de prazer a mente de Narda, e ele riu, pulou para cima e para baixo e gritou em júbilo. Maravilhado, ele falou como se segue. Texto 69. Sri Narda disse: simplesmente vê o maravilhosíssimo encanto e a glória dos passatempos da personalidade de Deus. E vê nesses passatempos quão seriamente comprometidos seus devotos estão em servi-lo, e em servi-lo exclusivamente. Texto 70. Ó, quão curioso é que este senhor brinque na mais elevada morada de Vaikunta da mesma maneira com que brinca no mundo dos mortais, simplesmente para satisfazer seus queridos devotos. Texto 71. Mesmo devotos experientes como eu confundem-se ao ver tais passatempos, os quais fazem com que nos perguntemos se estamos na Dwarka de Vaikunta ou na Dwarka do mundo material. Texto 72. É deveras apropriado que vós devotos importei-vos unicamente com Prema Bhakti, o serviço devocional puro e amoroso aos pés de lótus do Senhor. Tal gloriosa Prema Bhakti ao Senhor, que é muito afetuoso com seus devotos, satisfaz todas as ambições e é sua única meta final. Texto 73. Vós não possuis grande interesse em agir como residentes de Vaikunta ou como hóspedes no mundo material. E ele não possui grande interesse em exibir sua opulência ou envolver-se em relacionamentos mundanos. Texto 74. Vós sempre viveis em completa humildade, o que nutre de modo absolutamente favorável a devoção de amor puro. E os passatempos do Senhor, nos quais ele aparentemente absorve-se no prazer mundano, evoca amplamente tal amor. Texto 75. Quem poderia descrever a grandeza da perfeição madura do amor a Deus, a qual faz com que o Senhor Supremo haja como um bom amigo comum? Texto 76. Ó, permite que eu louve a disposição de Krishna como um amigo ordinário que afasta o respeito e a reverência de seus devotos e expande seu amor puro por ele. Texto 77. Sri Gopakumara continuou: após dizer isso, o sábio viu-se sobrecarregado pelo peso do amor. Varrido por várias transformações estáticas, ele permaneceu em silêncio por algum tempo. Então, ele falou novamente comigo, pois viu que eu estava perturbado e fortemente desejoso de ouvir suas instruções. Texto 78. Sri Narada disse: querido devoto do Sr. Gopaladeva, ó filho de um vaqueiro, muito distante daqui, encontra-se a mais elevada de todas as localidades,
a qual se chama Goloka. Ela é plena de todo esplendor e situa-se além das fronteiras de todas as regiões, inclusive de Vaikunta. Texto 79. A mesma Goloka assume a forma da divina Vrajabhumi do distrito de Mathura. E a cidade de Mathura também está lá, incapaz de permanecer destituída de sua própria essência, Vrindavana e as outras florestas de Vrajabhumi. Texto 80. Em virtude de toda a região de Sri Mathura ser uma terra de vacas, ela se chama Goloka. Embora uma localidade confidencial, é famosa em toda parte. Texto 81. Essa morada pode ser alcançada unicamente por meio dos sentimentos mais puros, nos quais o indivíduo segue o sublime amor dirigido a Krishna pelos residentes de Vraja. Texto 82. Jamais se poderia obter tão grandessíssimo amor puro pela personalidade de Deus mediante a concentração em seu poder supremo, devido a que, nesse humor, a pessoa invariavelmente sente medo e disposição reverente. Texto 83. Alcança-se esse amor somente mediante o pensar no Senhor como um amigo querido comum. Esse amor é mais elevado do que o amor encontrado nos mundos materiais e nas coberturas externas do universo, e maior do que o amor encontrado no reino espiritual além. Texto 84. Malgrado essa afeição recíproca parecer seguir os modos da afeição do mundo ordinário, ela situa-se além do mundo. Ela combina doçura íntima, opulência maravilhosa e simplicidade mundana. Texto 85. Em Goloka, as trocas afetuosas entre o Senhor e seus devotos aumentam seu amor mútuo de forma não possível em Vaikunta, a morada da opulência suprema. Texto 86. Ayodhya e Dwaraka assemelham-se a Vaikunta, mas Goloka é ainda mais grandiosa. Krishna, por conseguinte, arranjou que Goloka se situasse deveras distante. Texto 87. Nessa mais deleitante das moradas, os residentes compartilham com o Senhor de passatempos especiais, muitíssimo aprazíveis, nos quais todos eles experimentam o limite último da doçura. Texto 88. Na verdade, esse mundo, na minha consideração, exibe a essência completa da mais confidencial divindade do Senhor Hari. Texto 89. Situada acima de Vaikunta, somente Goloka, a joia principal e única de todos os mundos, pode exibir tais glórias superlativas. Texto 90. E a Gokula do distrito de Mathura, dentro do mundo material, é mais uma vez tão supremamente grandiosa que ninguém pode descrever apropriadamente suas glórias embasbacantes. Texto 91. Ouve, por favor, querido amigo. Minha desregrada língua está ávida por falar. Revelarei agora uma joia que há muito mantenho guardada no relicário do meu coração. Texto 92. Quando a personalidade de Deus Krishna, o Senhor de Goloka, deseja desfrutar seus vários passatempos do mais elevado amor puro, ao fim de certa era de Dwapara, ele advém ao mundo material, nesse lugar especial. Ele advém completo, com todas as suas expansões parciais. Textos 93 e 94. Embora as expansões pessoais do Senhor assumam muitas diferentes aparências, o Senhor é uno com todas elas. E esse Senhor repentinamente abandona Vaikunta e suas outras moradas. Ele abandona suas coisas e seu povo dessas moradas e seu próprio poder supremo,
e ele deixa completamente para trás sua consorte e servos como nós, que somos exclusivamente devotados a ele e que não temos nenhum outro refúgio. Negligenciando-nos todos, ele vai para o mundo material. Texto 95. De modo a desfrutar uma felicidade inaoferível em nenhuma outra companhia, ele se diverte livremente na Vraja de Sri Mathura com seus residentes, os quais possuem naturezas precisamente condizentes com a natureza dele próprio. Texto 96. Devido a uma abundância de sua misericórdia nunca antes desvelada, ele então se torna diretamente visível às pessoas do universo que têm a excepcional boa fortuna da firme devoção a ele. Texto 97. Eis porque às vezes o Senhor de Vaikunta não se encontra em Vaikunta. Tu pessoalmente experienciaste isso. Texto 98. Sábios interessados na história dos vários mundos, portanto, descrevem o Senhor Krishna de diferentes maneiras. Alguns dizem que ele é o mestre de Vaikunta e outros o Purusha de 1000 cabeças. Textos 99 e 100. Alguns sábios acreditam que o Senhor que advém à cidade de Mathura é o Senhor Narayana, o amigo de Nara. Alguns acreditam ser o Senhor Vishnu, enquanto outros acreditam ser o Senhor Keshava, que se deita no oceano de leite. Desta maneira, os seguidores da cultura védica progressiva descrevem o advento de Krishna, cada um de acordo com sua própria compreensão, a partir do que determinam a supremacia do Senhor e sua doçura e suas demais qualidades. Texto 101. Mas, na verdade, o divino Senhor de Goloka adorna eternamente sua própria morada sobre a terra, desfrutando de seus passatempos ímpares. Texto 102. Ninguém nesta casa é de fora. Uddhava é muito querido aos residentes de Vraja, e tu mesmo és de Vraja. Sendo assim, posso dizer algo confidencial. Texto 103. Nessa Vrajabhumi, as opulências do Senhor atingiram visivelmente sua perfeição final, bem como, de muitas várias maneiras, sua misericórdia, sua beleza, a doçura de todas as suas excelentes qualidades, o esplendor de seus passatempos e sua subserviência aos seus devotos. Texto 104. Os pastos de Nanda Maharaj, únicos em seus atributos, tornaram-se a terra na qual a mais elevada opulência diverte-se pessoalmente, a opulência cujo mero olhar de soslaio cria todas as glórias do mundo material e que serve como a dona de casa do Senhor de Vaikunta. Texto 105. Na terra de Vraja, qualquer árvore, com quaisquer de suas partes, pode satisfazer todos os desejos de qualquer um que assim solicite. Malgrado isso, o Senhor nem sempre exibe suas opulências em Vraja, em razão de que tal proceder poderia obstruir o prazer de seus passatempos. Texto 106. Simplesmente porque Putana, a demônia infanticida, disfarçou-se de uma pessoa respeitável, o Senhor outorgou-lhe a destinação de ser sua mãe. Mediante passatempos similares, ele também concedeu a liberação para os membros familiares dela, Agasura e outros, muito embora fossem inimigos dos devotos piedosos. Texto 107. Ele permitiu ser amarrado na altura da barriga, à base de um pilão por cordas de prender vacas. E a fim de avivar as mulheres de Vraja, ele dançava, entretia-as de outras maneiras e cumpria suas ordens. Texto 108. Ninguém pode descrever as glórias de sua beleza, mas a despeito disso, falarei acerca delas
tanto quanto me for possível. Sua beleza encanta até mesmo ele próprio. Ao verem-no, as vacas, os pássaros, os arbustos, as trepadeiras e as árvores tornam-se todos estáticos. Texto 109. Meu caro menino, em beleza, caráter, virtudes e conduta, as mulheres de Vraja excederam até mesmo a deusa da fortuna. Todas as mulheres de famílias respeitáveis adoraram seus pés. A despeito disso tudo, entretanto, a beleza de Krishna privou as mulheres de Vraja de sua sobriedade. Texto 110. Vendo sua beleza, as pessoas amaldiçoavam Brahma, o criador das pálpebras, e louvavam Indra, que possui 1000 olhos, e anelavam que todos os seus sentidos se tornassem olhos. Quais condições extraordinárias alguém não alcançaria ao ver sua beleza. Texto 111. Como eu poderia descrever a grandiosidade da terra de Vraja, onde a personalidade de Deus exibiu sua belíssima forma? Ele talvez possua a mesma natureza transcendental em toda parte, mas, mesmo em sua companhia, os devotos em outros lugares não sentem o mesmo êxtase. Texto 112. Independente da idade que ele aparente possuir, ele sempre mantém o encanto pessoal da infância, aceita serviço dos passatempos da juventude madura e também tem algo da atratividade da adolescência. E, a todo momento, suas qualidades pessoais parecem cada vez mais novas. Texto 113. O que ninguém jamais havia feito, o que ele próprio jamais havia feito sob nenhum pretexto e em nenhuma circunstância, e o que até então era impossível a todos, tudo isso ele fez em Vraja durante seus passatempos infantis, todo atrativos. Texto 114. Todos esses passatempos são um oceano de néctar, e embora minha língua esteja sempre ávida por desfrutar da doçura dos mesmos, está muito temerosa de afogar-se neles. Uma pessoa jamais deve proceder com algo impossível. Texto 115. O coração de quem não seria roubado após seu proprietário ter bebido, mesmo que uma única vez, através de suas cavidades auriculares, o néctar de todos esses passatempos. Minha língua, portanto, quer proceder, e sua inquietude não mais me permite manter minha timidez. Texto 116. Com a idade de 3 meses, Krishna deitou-se sobre um grande carrinho e o quebrou com seu macio pé, e então chorou, pedindo por leite materno. Por 2 ocasiões, ele mostrou à sua mãe todo o universo dentro de sua boca. Texto 117. Que sejas protegido por seus passatempos de matar Trinavarta, de engatinhar errantemente, de modos encantadores, e de roubar manteiga e iogurte a fim de satisfazer as golpes. Texto 118. Que eu seja protegido pelos engenhosos olhares que ele lançou para sua mãe em aparente medo, quando as golpes se queixaram com ela, pelo deleite que exibiu comendo terra, e pelos jogos de que brincou, enquanto sua mãe batia iogurte. Texto 119. O choro do Senhor, o seu quebrar dos potes de iogurte, o seu roubar da manteiga fresca dos potes de armazenagem dependurados do teto, o seu fugir com medo de sua mãe e o seu ato de olhar irrequieto com medo em seus olhos são todos muito maravilhosos. Texto 120. Que minha mente se encante com seu arrastar do pilão ao qual sua mãe o havia amarrado com cordas ao redor de sua barriga, pelo seu derrubar das árvores Arjuna e pelo seu conceder de uma bênção, mesmo enquanto amarrado dessa forma. Texto 121. Enquanto cuidava dos bezerros e brincava na floresta de Vrindavana, ele matou Vatsa e Bhaka.
ele se adorna com vestimentas silvestres e imita o som dos animais. Que esse primeiro guru da arte de flautear proteja-me. Texto 122. Venero os passatempos realizados por ele pela manhã, quando muito cedo entrava na floresta de Vrindavana com seus bezerros e amigos. Passatempos absolutamente deleitáveis, como entrar na boca de uma grande serpente após tecer várias ponderações. Texto 123. Minha mente está perdidamente encantada pelo passatempo do Senhor de almoçar na gramada margem de um lago e então sair para buscar pelos bezerros com sua mão adornada com um punhado de arroz misturado com iogurte. Texto 124. Quem pode descrever o fascínio destes passatempos, os quais desnortearam até mesmo Brahma quando os viu? O próprio Krishna assumiu as formas dos bezerros e vaqueirinhos, e a despeito dessa capacidade, saiu em busca de seus amigos e bezerros, como uma criança inocente. Texto 125. O Sr. Brahma passou então a compreender melhor do que qualquer outro indivíduo as glórias especiais de Gokula, a morada de todos estes passatempos, em virtude do que, com grande respeito, louvou o Senhor Supremo, que corporifica os elevados sabores do amor puro em Vraja. Texto 126. Por favor, adora os maravilhosos passatempos que o Senhor executou, tais como cuidar das vacas, honrar seu irmão mais velho, glorificar a beleza de Vrindavana e imitar o zumbir das abelhas. Texto 127. O Senhor livrou-se de Denuka e de seus parentes em Talavana, e encontrou-se, no anoitecer, com as mulheres de Vraja. Estes passatempos não posso enaltecer adequadamente. Tudo o que posso fazer é oferecer a eles os meus respeitos. Texto 128. O divertimento que o filho de Yashoda desfrutou no lago de Kalia perturba-me tão fortemente, tanto com lamentação quanto com júbilo, que não consigo tolerar a lembrança do mesmo. Como posso recontá-lo a ti? Texto 129. Quando a ira do Senhor inflamou-se, que grande punição aplicou ele contra aquela criatura perversa e cruel, e que grande regozijo sentiu o Senhor quando realizou seu festival de dança sobre o palco dos capelos erguidos daquela serpente. Texto 130. Nem mesmo Ananta Shesha é capaz de descrever tão grande punição e tão grande misericórdia. As muitas esposas da serpente, as quais ofereceram a Krishna orações e louvor, e ao próprio Kaliya ofereço minhas reverências. Texto 131. O passatempo do incêndio florestal se deu às margens desse mesmo lago, e o passatempo com um incêndio ainda maior se deu na floresta conhecida como Mundra. Na floresta Bandira, os criativos arranjos para divertimento magnificavam as glórias de Balarama, o irmão mais velho do Senhor. Que todos esses passatempos expandam a nossa boa fortuna. Texto 132. Todas as glórias a seus passatempos na estação das chuvas, como o seu descansar aos pés de uma árvore, e aos seus passatempos outonais, intensificados pela beleza das florestas, que amadureciam a dor do tormento de Cupido nas mulheres de Vraja. Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita, de Srila Sanatana Goswami. Parte 2. As Glórias de Goloka. Capítulo 5. Prema, Amor a Deus. Texto 133. Quando verei com meus próprios olhos a maneira com que ele se decora com adornos silvestres,
como rouba o coração de todos com o aguaceiro de doçura proveniente de sua flauta, e como encanta todas as vaqueirinhas. Texto 134. Quão maravilhosamente ele desfrutou do festival de roubar as vestes das mocinhas. Ele subiu rapidamente ao topo de uma árvore cadamba e falou palavras jocosas às moças. E depois que ofereceram respeito, com as mãos postas e submeteram seus pedidos, ele devolveu a elas os trajes que ele havia acomodado sobre o seu ombro. Texto 135. Glorifica os seus passatempos de mendigar alimento dos brahmanas sacrificiais, atrair as esposas dos brahmanas e graciosamente comer o alimento oferecido pelas esposas. Glorifico a maneira com que ele se decorava e a maneira com que ele se levantava, falava e outorgava sua misericórdia. Texto 136. Ofereço minhas homenagens à sua todo atrativamente adorável colina de Govardhana, ao seu soerguer e sustentar da grande colina com sua mão esquerda, o seu satisfazer os vaqueiros, o consolar Indra e o aceitar da coroação como Govinda, o senhor das vacas. Texto 137. Sou incapaz de descrever apropriadamente seus sobreexcelentes passatempos de mostrar a morada de Vaikunta aos residentes de Vraja e de resgatar Nanda Maharaj do reino de Varuna. E como posso expressar em palavras a doce maneira com que se revelou como o Deus Supremo. Texto 138. O que posso dizer acerca dessas atividades do Senhor em Vraja? Alguém que pensa atentamente nelas concluirá que são supremas sob todos os aspectos. Tão logo palavras a descreverem esses passatempos adentram os ouvidos, uma inundação de amor puro se faz espontaneamente presente no coração. Texto 139. Afortunadíssimo aquele que se vale de argumentos lógicos a fim de tornar conhecíveis as glórias supremas dos passatempos de Krishna. E aquele que se torna repleto de prema simplesmente por ouvir algumas poucas palavras sobre esses passatempos. Ofereço minhas humildes reverências. Texto 140. Como poderia minha língua ousar tentar tocar a grandeza da mais querida posse de Krishna, que se destaca de tudo mais, que condiz unicamente com ele e que sempre se encontra alegremente em suas mãos de lótus. Texto 141. A despeito de tudo, pelo poder da misericórdia do Senhor, direi algo sobre ela na medida do que for possível para mim. Por favor, escuta cuidadosamente. Texto 142. As palavras dos Upanishads e de outros textos védicos emanaram diretamente da boca divina do Senhor. Simplesmente pelo contato com seus lábios, similares à fruta bhimba, todavia, esse objeto de madeira, a toda encantadora flautinha de bambu, cria um som mais nectário do que as palavras dos Vedas e do que qualquer outra forma de discurso. Texto 143. Ouvindo esse som da flauta, todos os semideuses e místicos perfeitos a voarem em seus aeroplanos desnorteavam-se em amor divino, o que se sucedia igualmente com suas esposas. Indra, Shiva, Brahma e outros semideuses ficavam tão confusos que não mais podiam distinguir fato de ilusão. Texto 144. Os grandes sábios, com suas meditações interrompidas, sentiam transformações de êxtase surgindo dentro de si mesmos. E a movimentação da Lua e de outros planetas, veloz e incessante, a qual segue estritamente a voluteante roda do tempo, simplesmente cessou. Texto 145. Os vaqueiros dedicavam a Krishna
tudo o que tinham, seus corpos, famílias e propriedades, e seus próprios eus. Esses vaqueiros, indiferentes a seus próprios hábitos e necessidades, sem dedicarem nenhuma atenção ao sucesso neste mundo ou no próximo, tinham tanto respeito por Krishna que até mesmo se curvavam às suas próprias esposas, pois essas esposas eram queridas a ele. Texto 146. Tão apegados à companhia de Krishna eram os filhinhos dos vaqueiros, que eles agiam tal qual sua sombra. Se mesmo que por um momento não pudessem vê-lo, caso ele às vezes se distanciasse por capricho, enchiam-se de agonia, e quando ele retornava, regozijavam-se e corriam para tocá-lo. Texto 147. Sri Radha e as outras gopis, todas supremamente afortunadas, abandonaram seus esposos, filhos e outros parentes, seus objetivos para a próxima vida, seus princípios religiosos e até mesmo sua timidez, e os estados de amor estático que alcançavam deixavam-nas desesperadamente enlouquecidas. Em tais estados, elas queixavam-se com vozes doces de um modo deveras comovente e passavam por transtornos nos quais às vezes perdiam a consciência e, imóveis como árvores, eram incapazes de compreender algo. Texto 148. Escuta, e eu te direi o fato mais maravilhoso. Ao ouvirem a flauta de Krishna, os muitos animais, nascidos sem inteligência, abandonam suas próprias naturezas. As vacas o fizeram, e os touros e bezerros, e as feras selvagens, e os pássaros vivendo nas árvores, e as aves aquáticas divertindo-se em lagos distantes. E também o fizeram as árvores e plantas, e até mesmo os seres inanimados, como os rios e as nuvens. Texto 149. As criaturas móveis tornavam-se imóveis, os seres inanimados moviam-se, os seres conscientes perdiam a consciência e aqueles inconscientes ganhavam-na. Constantemente essas criaturas e objetos eram verdadeiramente submersos em uma vasta inundação de prema rasa, subjugados por muitíssimas transformações de êxtase. Texto 150. A dança da raça do Senhor revela a mais confidencial essência de sua divindade. Ela corporifica a perfeição de tudo o que lhe é mais querido. Ela revela o limite final de sua supremacia e de sua doçura. A deusa Lakshmi não pôde entrar nessa dança, mesmo após aspirar fazê-lo em centenas de tentativas. Texto 151. Ó, esta mais doce destreza do Senhor, a destreza das trocas amorosas, qual mente piedosa não se encantaria perdidamente pelo ato de Krishna de atrair mulheres de boas famílias a se juntarem a ele na floresta, pelas engenhosas palavras que falava a elas e pela maneira com que respondiam, irrompendo imediatamente em choros soluçados. Texto 152. Eu poderia louvar a perícia do Senhor em ocultar sua mente das golpes, caso ele fosse capaz de mantê-la oculta após elas se queixarem lamuriosamente. Todavia, uma vez que começavam a chorar, ele mostrava-lhes seus verdadeiros sentimentos e desfrutava com essas golpes, encantando-as com todas as artes do Cupido. Texto 153. Quem poderia deixar de cantar constantemente as glórias do desaparecimento do Senhor da dança da raça? Ele é muitíssimo perito em passatempos de separação. Malgrado as golpes serem dotadas de grande compostura e sobriedade, essa separação as transportou a extraordinárias maneiras de falar e agir, e seus corações
a estados igualmente extraordinários. Texto 154. Tão inconcebíveis são seus passatempos que até mesmo me assustam. Como ele pôde conceder às golpes a própria essência de toda boa fortuna, e então, repentinamente, atirá-las em um oceano de tristeza, um tormento conhecido somente por uma mulher destituída de sua vida e alma. Texto 155. O choro musical e melancólico delas fez Krishna reaparecer, inundando-as de puro êxtase. A resposta que ele então ofereceu às suas próprias questões provou a sua dívida e o seu comprometimento com elas. Que esse Senhor proteja-te. Texto 156. A aptidão do Senhor em arranjar peritamente as golpes em um círculo, sua destreza nas artes, como na arte da dança e do canto, as perfeições do esplendor, uma após a outra, jamais vistas anteriormente, tais maravilhas roubam o meu coração e encantam o mundo inteiro. Texto 157. Alguém ávido por beber o néctar dos pés de lótus de Krishna sabe o quão elevados são os devotos que o desfrutam. O Sr. Brahma, portanto, almeja entrar em contato com a grandeza daqueles nascidos em Gokula, e o nosso amigo Uddhava com a grandeza especial das gopis. Texto 158. Aqueles que anelam por algo entendem a sorte daqueles que o têm. Destarte as gopis cantam acerca da extrema boa fortuna da flauta de Mukunda, porquanto também anseiam beber o néctar de seus lábios. Texto 159. Em razão do amor arrasador que possuem por ele, Krishna está sempre tão profundamente apegado aos seus companheiros mais queridos que sequer se interessa em notar que seu filho mais velho, Brahma, está oferecendo-lhe orações e curvando-se. Texto 160. Sequer por um momento tem Krishna interesse em conversas com pessoas como eu, cuja única meta da vida são seus pés de lótus. Na verdade, esse romântico herói dos vaqueiros está encantado por certos moradores da floresta que conhecem toda sorte de ervas e mantras. Texto 161. Quem pode descrever o apego dos Vrajavasis por Krishna? Em seu amor puro, eles conhecem-no como filhinho de Nanda Gopa. E, embora plenamente abençoados com esse amor, passam todo o seu tempo em grande agonia. Texto 162. Os residentes de Vraja transcenderam o tempo. Para aqueles entre nós abençoados com a opulência da sabedoria, seus pés são dignos de adoração, sob todos os aspectos. Mesmo os Yadavas aqui, os quais conhecem a insuperável inundação de êxtase de Vaikunta, adoram esses residentes de Vraja. Texto 163. O povo de Vraja não é desnorteado por Krishna. A verdade é que Krishna é desnorteado por eles. Quando Krishna se esquecia do que tinha de fazer para os semideuses, eu tinha pessoalmente que ir até ele e de algum modo lembrá-lo. Ah, tendes um compromisso não observado. Texto 164. De um modo ou de outro, o sábio Akrura, desejando promover o bem-estar dos Yados, levou de Vraja para Madhupuri, como se à força. Texto 165. Krishna jamais é capaz de abandonar o povo de Vraja. Ele certamente retorna para lá repetidamente a fim de residir e de desfrutar seus passatempos. Texto 166. Apesar disso, Krishna tem absoluta curiosidade em ver como os devotos de Vraja reagem às ondas de êxtase nascidas da separação. Na verdade, ver tal coisa concede-lhe imenso prazer. Desta maneira,
assim como ele às vezes se esconde em uma caverna nos bosques, sob algum pretexto, ele algumas vezes vai embora de Vraja, enquanto atuando em seus vários passatempos. Texto 167. Considero que essa forma de conduta condiz perfeitamente com a pessoa mais generosa e mais magnânima, pois ele presenteia seus mais queridos amigos com o objeto mais desejável, o objeto mais raramente obtido. Texto 168. Assim como Krishna brinca nessa Vrajabhumi da terra, o mesmo ele faz em Goloka. Apenas se imagina que os dois reinos são diferentes, um sobre o outro. Texto 169. Todavia, nessa Vrajabhumi terrestre, nem todos podem vê-lo o tempo todo, muito embora ele sempre se divirta na companhia de Srinanda e outros. Texto 170. Da mesma maneira que em Vaikuntha, devotos como Sri Garuda são os associados eternos do Senhor, em Goloka, os devotos de Vraja, entendemos, são seus companheiros queridos e eternos. Texto 171. Eles gozam de passatempos com o Senhor de suas vidas, a personalidade de Deus, da mesma forma em ambos os mundos, Vrajabhumi na terra e Goloka no reino espiritual, de acordo com seu prazer. Texto 172. As disciplinas mediante as quais os devotos em fase de prática podem alcançar Sri Goloka, essas mesmíssimas disciplinas permitem que vejam o Senhor executando passatempos como aqueles de Goloka, completamente satisfeito na Vrajabhumi no mundo mortal. Texto 173. Meu caro garoto, como é isso de estares muitíssimo ávido por refugiar-te nos pés de lótus desse Gopala Deva e ver todos esses doces passatempos. Texto 174. Querido irmão, deves entender que o alcançar é imensamente difícil, especialmente por causa da disciplina devocional exigida. Disso estou plenamente convencido. Texto 175. A maior parte das entidades vivas não possui a habilidade de discernir o bem do mal. Somente alguns poucos seres humanos podem determinar a forma apropriada de comportamento. Texto 176. Dentre eles, muitos são vistos devotados a riquezas e desfrute. Somente pouquíssimos são sérios no concernente à vida religiosa para entrar no céu. Texto 177. Desses candidatos ao céu, apenas poucos são determinados a trabalhar sem desejo egoísta, e dentre eles, menos ainda são aqueles que desejam a liberação. Texto 178. Dos aspirantes à liberação, pouquíssimos são almas liberadas e transcendentes, e dentre esses elevados transcendentalistas, apenas alguns poucos se dedicam ao serviço devocional ao Senhor. Texto 179. E mesmo entre os devotos do Senhor Supremo, aqueles ávidos por darem seus corações em amizade exclusiva aos pés de lótus de Sriman Madana Gopala são certamente os mais elevados, sem dúvida alguma. Texto 180. Os métodos disciplinares e as declarações escriturais que ensinam devem ser compreendidos como diferentes em virtude das diferentes metas a serem auferidas. Texto 181. Entre alguns dos devotos de Sri Madhana Gopala ainda há mais distinções, mas sou desqualificado para descrevê-las. Texto 182. Sri Gopakumara disse: tendo assim falado, Narada abraçou Uddhava e suplicou-lhe com grande humildade, em uma voz melancólica e devotada: por favor, descrevei sobre isso. Texto 183. Uddhava, movido por amor puro, curvava sua cabeça repetidamente. Ele então disse: a todo instante ofereço meus respeitos à poeira dos pés
das mulheres dos pastos de Nanda. Texto 184. Por um momento, aquele servo de Hari pareceu agitado e fortemente aflito. Dispondo entre seus dentes uma folha de grama e agarrando-se aos pés de Narda, ele retomou a palavra. Texto 185. As golpes de Vrindavana abandonaram a associação de seus esposos, filhos e outros membros familiares, os quais são muito difíceis de serem deixados, e renunciaram ao caminho da castidade, de forma a se refugiarem nos pés de lótus de Mukunda, Krishna, os quais devem ser buscados por meio do conhecimento védico. Que eu seja afortunado bastante para ser uma das moitas, uma das trepadeiras ou uma das ervas de Vrindavana, dado que as golpes pisam sobre elas e abençoam-nas com a poeira de seus pés de lótus. Texto 186. Então Uddhava, repleto de toda sorte de emoções, do amor plenamente florescido, pulava para cima e continuava a cantar, tomado de fascínio. Texto 187. Quando o Senhor Shri Krishna estava dançando com as belas golpes de Vraja na Rasa Lila, as golpes foram abraçadas pelos braços do Senhor. Este favor transcendental jamais foi concedido à deusa da fortuna ou a outras consortes no mundo espiritual. Na verdade, tal coisa jamais foi sequer imaginada pelas mais belas moças dos planetas celestiais, moças cujo lustre e aroma corpóreo assemelham-se à beleza e à fragrância do lótus. E o que dizer das mulheres terrenas, que são muito bonitas pela estimativa mundana? Texto 188. Então o grande Narda, submerso em imensa surpresa, olhou novamente para mim em minha agonia e dirigiu-me a palavra com grande respeito. Texto 189. Shri Narda disse: Uddhava é de certo o melhor de todos os devotos da personalidade de Deus, porque ele está sempre profundamente absorto em glorificar a poeira dos pés de lótus das golpes. Na verdade, a fim de ter a boa fortuna de ser tocado por uma única partícula de poeira desses pés, ele ora por um nascimento como uma folha de grama. Texto 190. Rukmini é renomada como a mais querida rainha de Hari, mas a despeito de ter abandonado os princípios religiosos de uma donzela aristocrática simplesmente para satisfazer o desejo do Sr. Achyuta, e a despeito de certa vez ter quase morrido devido ao medo despertado por algumas palavras chistosas da parte dele, ela não é capaz de obter sequer um traço da boa fortuna das golpes. Texto 191. Não obstante serem tão atrativas quanto as mulheres do céu, como podem mesmo as melhores das rainhas de Krishna serem comparadas às golpes? Mesmo as principais rainhas, como Kalindi e Satyabhama, ou as outras, encabeçadas por Rohini, não podem ser comparadas. Texto 192. Sou apenas uma criatura insignificante. Que direito tenho de tentar, mesmo de apenas tentar, descrever as glórias das golpes? Mesmo assim, minha língua sem modos não é capaz de manter-se quieta. Texto 193. Ó filha de um vaqueiro, querido amigo do Senhor de Vraja, entre os devotos de Krishna, situados em amor puro, este Uddhava é o mais elevado. Por sua boa fortuna, ele logrou a essência da misericórdia do Senhor. Em Vraja, ele viu a extensão do amor das golpes por Krishna. Texto 194. Uddhava recebeu tamanha misericórdia das golpes, que na companhia delas até mesmo se esqueceu de seu companheirismo com Krishna. Assim, o que quer que ele conclua sobre elas, e o que quer que faça ou diga, estará completamente correto. Texto 195. Akrura, o filho de Shwapalka,
o tio paterno do Sr. Krishna, era um senhor idoso, cujo coração havia se secado pelo contato com conhecimentos sem vida. Seu coração era tão destituído da brandura da misericórdia que ele foi a Vraja como um diligente portador da ordem de Kamsa. Texto 196. Mesmo assim, enquanto meditava nos 2 pés de lótus de Krishna, ele começou a falar acerca da supremacia de Krishna. E com seu coração muitíssimo agitado, em consequência da descrição das sobreexcelentes glórias das Gopis, ele estava cego à sua própria audácia. Texto 197. Akrura pensava: esses pés de lótus são adorados por Brahma, Shiva e por todos os outros semideuses, pela deusa da fortuna e também por todos os grandes sábios e Vaishnavas. Sobre esses pés de lótus, o Senhor caminha pela floresta, enquanto pastoreia as vacas com seus companheiros, os mesmos pés que são coloridos pelo cúncuma dos seios das Gopis. Texto 198. E quando eu houver caído aos seus pés, o Senhor Todo-Poderoso repousará sua mão de lótus sobre minha cabeça. Daqueles que buscam refúgio nele, em virtude de estarem imensamente perturbados pela veloz e poderosa serpente do tempo, essa mão remove todo medo. Texto 199. Por oferecerem caridade a essa mão de lótus, Purandara e Bali ganharam o status de Indra, rei do céu. E durante os prazerosos passatempos da dança da rasa, quando o Senhor secou a transpiração das Gopis e removeu-lhes a fadiga, o toque de seus rostos fez com que essa mão se tornasse tão perfumada quanto uma delicada flor. Texto 200. Narda continuou: o avô dos Kurus e dos Pandavas, o próprio Bhishma, jurado ao grande voto de celibato vitalício e estritamente fiel aos princípios da religião, no momento da morte louvou a personalidade de Deus, falando acerca da excelência das jovens mulheres de Vraja. Texto 201. Possa minha mente fixar-se no Senhor Sri Krishna, ele cujos movimentos, gestos, doces sorrisos e olhares amorosos fizeram as Gopis de Vrajadama sentirem-se imensamente honradas. Essas Gopis, em um cegante êxtase, imitaram as atividades de Krishna e tornaram-se tal qual ele próprio. Texto 202. As damas da capital do rei Yudhishthira falaram da mesma maneira entre si, enquanto assistiam essa mesma personalidade de Deus partir para a sua própria capital. Texto 203. Ó amigas, simplesmente imaginai a condição de suas esposas, cujas mãos ele aceitou. Imaginai como elas devem ter se submetido a votos, banhos, sacrifícios de fogo e realizado adoração perfeita ao Senhor do Universo, para agora desfrutarem constantemente do néctar de seus lábios, através de beijos. As donzelas de Vrajabhumi frequentemente desmaiavam com a simples expectativa de tal favor. Texto 204. Sri Gopakumara disse: após assim falar, o grande sábio Narda abraçou-me. Imerso nas ondas de um oceano de amor a Deus, ele tremia e chorava, e seus cabelos mantinham-se arrepiados. Ele mordeu sua língua, uma língua incontrolavelmente ávida por prosseguir falando, e ele dançou de modo maravilhoso e exibiu muitos sintomas de êxtase. Texto 205. Momentos depois, ele retornou, em certa dimensão, à normalidade. Vendo-me desencorajado, o melhor dos sábios voltou a falar, consolando-me com palavras gentis. Texto 206. Sri Narda disse: esta temática deve ser sempre mantida privada, falada apenas entre devotos santos, e deve ser especialmente evitada em lugares onde a opulência suprema do Senhor é exibida. Texto 207.
Eis porque não revelei tais coisas a ti em Vaikunta. Somente aqui, tocado por teu amor estático pelo Senhor, falei um pouco contigo sobre Goloka e os devotos de lá. Texto 208. Em meu nome e em nome de Uddhava, dou teu testemunho de que a partir daqui, essa morada do Senhor é de fato muitíssimo difícil de ser alcançada, e igualmente difícil é a disciplina que conduz a ela. Texto 209. Todavia, escuta, por favor, este conselho meu. Não distante daqui encontra-se a morada sagrada do Senhor, conhecida como Sri Purushottama Kshetra, a qual visitaste anteriormente na terra. Texto 210. Lá, na companhia de Subhadra e Balarama, o Senhor Purushottama goza das mesmas diversões que ele desfrutou na floresta de Vrindavana e às margens do Yamuna. Texto 211. Sua forma transcendental, a fonte única de todas as encarnações, expande todos os seus vários passatempos. Qualquer de suas formas que um devoto considere atrativa, essa forma o Senhor lhe mostra. Texto 212. Eternamente tão querida a Sri Krishnadeva quanto sua bela Mathura Dama é essa morada de Purushottama Kshetra. Ali, o Senhor exibe sua opulência suprema e, ao mesmo tempo, encanta seus devotos agindo como uma personalidade ordinária deste mundo. Texto 213. E caso continues não plenamente satisfeito, após ter ido lá e tê-lo visto, então ao menos permaneça lá por algum tempo, como meio para alcançar tua meta desejada. Texto 214. Certamente tua meta última é o amor puro aos pés de lótus de Krishna, a vida e alma das divinas Gopis. Amor este que segue o humor da própria Vrajabhumi do Senhor. Não buscas nenhuma outra meta além desta. Texto 215. No entanto, a causa principal do amor puro a Sri Krishna é a misericórdia completa de Krishna, que em alguém talvez surja espontaneamente e em outro alguém através da prática gradativa do serviço devocional. Texto 216. Assim como, de um doador generoso, um indivíduo pode receber alimento já cozido ou os meios e os ingredientes para ele mesmo cozinhar, de acordo com as opiniões das Escrituras, recebe-se a misericórdia de Krishna através de um método de prática devocional, quer regulador, quer espontâneo. Texto 217. Uma vez que a pessoa tenha superado os obstáculos no caminho, os quais surgem de fraquezas, como o medo, ela pode então obter o amor puro, no qual o indivíduo considera o Senhor como um amigo próximo, como os amigos comuns do mundo. Para isso, a pessoa deve ter um forte desejo por servir o Senhor, ao modo de seus Gopas e Gopis. Texto 218. O indivíduo desenvolve esse amor praticando o serviço devocional, cujos métodos principais são a meditação nos muitos passatempos de Vraja do Senhor e a conversa sobre os mesmos. Esse serviço abrilhanta-se com o Sankirtana dos mais amados santos nomes do Senhor. Texto 219. Na companhia daqueles cujo único gosto é pelo serviço devocional em amor puro, esse amor surge espontaneamente. A pessoa, no entanto, deve esforçar-se por mantê-lo oculto. Texto 220. Quando o devoto reside sempre em reclusão, na terra das florestas dos passatempos favoritos do Senhor, de certo tal amor se desenvolverá e amadurecerá muito em breve. Texto 221. Esse serviço devocional amoroso é deveras diferente das disciplinas de karma, jnana
yoga e assim por diante. Em todo estágio, ele é decorado pela indiferença para com eles, e sua raiz é dhanya, profunda humildade. Texto 222. Os homens sábios definem dhanya como o estado em que o indivíduo sempre se considera excepcionalmente incapaz e baixo, mesmo munido de todas as excelências. Texto 223. Uma pessoa inteligente deve cuidadosamente cultivar a fala, a conduta e o pensamento que a fixe em profunda humildade, e qualquer coisa que obstrua isso, ela deve evitar. Texto 224. Dhanya, em seu auge, origina-se quando Prema, o amor puro por Deus, alcança a maturidade plena, como aconteceu com as mulheres de Gokula, quando separadas de Krishna. Texto 225. Quando Dhanya amadurece por completo, Prema se desvela ilimitadamente. Assim, vemos Dhanya e Prema atuando em uma relação na qual ambas são a causa e o efeito. Texto 226. Querido irmão, aqueles que conhecem a essência de Prema reconhecem sua presença quando o derretimento do coração do devoto origina tremores e outros sinais externos similares. Texto 227. Para aqueles que possuem Prema, a ardente conflagração de sua agonia é como as águas nectárias do Yamuna, e ao mesmo tempo como as abrasadoras chamas de um incêndio. Para eles, veneno é como néctar, e néctar como veneno. A morte é felicidade, e a vida nada mais do que uma expansão de sofrimento. Texto 228. Na verdade, como um indivíduo não pode distinguir claramente entre unir-se com o objeto de Prema e ser separado dele, Prema é plena tanto do mais grandioso êxtase quanto da pior angústia. Texto 229. Quando Prema amadurece, o devoto inevitavelmente age, de tempos em tempos, como um homem completamente louco. E sem essa grandiosa Prema, nem mesmo as 9 formas de serviço devocional ao Sr. Mukunda podem trazer verdadeira felicidade. Texto 230. Com efeito, sem Prema, os 9 tipos de serviço devocional são como legumes e verduras sem sal, uma elaborada refeição sem fome, estudo escritural sem entendimento, ou jardins sem frutas. Texto 231. Estou dizendo algo geral sobre esse amor, mas ele não pode ser descrito com todos os detalhes. Como eu seria capaz de falar adequadamente acerca da natureza do amor puro que as mulheres de Vraja têm por Krishna? Texto 232. Quando Krishna partiu para a cidade de Mathura, as vaqueiras foram imediatamente submersas em um estado mais intenso do que o incêndio da aniquilação universal. A simples verdade é que a causa desse estado foi Prema. Por favor, eu te imploro, não tentes aprofundar-te nesta temática, nem mesmo um pouco mais. Texto 233. Se em algum momento te encontrares com a divina deusa Radhika, então verás Prema em pessoa. E se em algum momento ela falar sobre Prema, somente então poderás ouvir a verdade sobre isso, se fores capaz de compreender. Texto 234. Ou, se houvesse uma encarnação plena de Sri Krishna Chandra para distribuir Krishna Prema puramente, ou para experimentar a Krishna Prema de Srimati Radhika, poderias compreender isso. Texto 235. Distarte, querido filho de Vrajabhumi, de modo a realizar teus desejos, vai, sem demora,
para a morada do Senhor Jagannatha, o lugar sagrado que é uma imagem de Mathura. Diferente de mim, é certamente uma pessoa sobre quem o Senhor repousa sua misericórdia. Texto 236. Sriman Uddhava disse: certamente tão querido ao nosso Senhor quanto Purushottama Kshetra é esta Dwarakapuri. Dwaraka é plenamente embelezada pelos feitos executados pelo Senhor, tanto como o controlador supremo, quanto como uma pessoa ordinária do mundo. Texto 237. É o nosso próprio mestre, Sri Devakinandana, que em Purushottama Kshetra assume a forma do Senhor Jagannatha. Permanecendo imóvel, ele eternamente executa passatempos para o prazer dos residentes dali, cujos corações se derretem em uma inundação de amor por ele. Texto 238. A mesma realidade exibida lá se encontra aqui também, sem diferença alguma. Lá, contudo, devido a ver e ouvir sobre seus passatempos em Vrajabhumi, sentirás certa infelicidade. Texto 239. E vendo o rosto de lótus do Senhor Jagannatha lá, obtendo abundante Mahaprasadam, e desfrutando seus frequentes festivais e procissões, certamente deleitar-te-ás em teu coração também, mas não te sentirás humilde. Texto 240. Sem profunda humildade, o amor puro que permite a entrada em Goloka jamais surgirá. E até que alcances esse mundo, jamais estarás em paz. Texto 241. Além disso, o Senhor Purushottama, que se solidariza com a aflição alheia, de certo te enviará de Jagannatha Puri para sua própria Gokula, o ornamento de Sri Mathura. Sabendo disso, por que não ir para lá diretamente? Textos 242 e 243. Lá em Gokula, os devotos puros sempre sentem humildade e amor puro pelo Senhor. Nesse humor, eles veem as florestas, rios e colinas como se fossem uma selva vazia. Esses devotos, com suas bocas repletas de choros lamuriosos e seus corações queimando em absoluto sofrimento, estão sempre a buscar por seu amado. Texto 244. Sri Gopakumara disse: as declarações daquele melhor dos conselheiros eram todas sensatas, e elas acordavam com o coração de Narda. Quando o grande Narda as ouviu, ele ficou extremamente satisfeito. Ele então falou em resposta. Texto 245. Sri Narda disse: ó Uddhava, certamente possuis grande afeição pelos residentes daquela terra, pois falas teu benéfico conselho a fim de ajudar este garoto a rapidamente alcançar o que ele deseja. Texto 246. Tu conheces a grandeza suprema dessa Vrajabhumi. Deixaste o Senhor Krishna, tua deidade adorável, e residiste lá por um longo período de tempo. Texto 247. Sri Gopakumara disse: Narda mais uma vez olhou ao redor, portando sinais auspiciosos, aquele sábio onisciente e querido amigo dos Vaishnavas dirigiu-se a mim, deveras agradado. Texto 248. Sri Narda disse: ó glorioso, amado do herói de Vraja, fica sabendo, por favor, que logo teu propósito será logrado. Muito tempo atrás, ó afortunadíssimo, concluí que isso aconteceria. Texto 249. Mesmo quando foste a Sri Vaikunta, a morada do Senhor de júbilo ilimitado e incomparável, e a sua transcendental cidade de Ayodhya, e a esta cidade de Dwaraka, que é ainda mais grandiosa do que ambas, a aflição de teu coração apenas se multiplicou de maneira deveras incomum. Em Swarga e nos outros planetas materiais, permaneceste ingênuo,
muito embora tenhas visto os pés de lótus de teu Senhor. Texto 250. Acredito que tudo isso ocorreu simplesmente para intensificar teu grande amor pelo objeto supremo de tua visão, aqueles 2 pés de lótus de teu mais amado Senhor. Se não isso, como poderia haver alguma outra razão para angústia neste reino, ou ignorância em alguma daquelas moradas do conhecimento? Texto 251. Tua ingenuidade permitiu que sentisses a provocativa curiosidade de um coração simples e livre de agitação. Assim, desfrutaste do êxtase especial de descobrir o Sr. Achyuta em todo o planeta. Texto 252. Portanto, coloca-te logo rumo a Vrajabhumi do distrito de Mathura, a qual acentua a fama e o esplendor da terra. Satisfaz o desejo que a tanto acalentas. Texto 253. Lá, sem demora, certamente serás bem-sucedido na prática espiritual que te conduzirá ao brilhante mundo acima de Vaikunta, Sri Goloka. Texto 254. Sri Gopakumara disse: satisfeito com as palavras nectárias de Narda, tornei-me ávido por ir a Vrajabhumi. Uddhava, todavia, percebeu que dentro do meu coração eu estava ansioso por primeiramente obter a permissão do Senhor, em consequência do que Uddhava disse-me algo. Texto 255. Sriman Uddhava disse: caso estivesses indo para qualquer outro lugar, a conduta apropriada seria pedir permissão ao Senhor dos Yadavas. Aquela terra dele, entretanto, é-lhe a terra mais querida. Texto 256. Nem mesmo mediante o serviço direto ao Senhor aqui em Dwaraka, o amor surge e se desenvolve tão verdadeira e solidamente quanto se a pessoa simplesmente vive na terra de Vraja. Texto 257. Por conseguinte, passei um longo tempo em Vrajabhumi sob o pretexto de consolar os queridos devotos do Senhor, que viviam lá deixados com nada senão suas vidas. Texto 258. Estou certo de que meu Senhor já conhece o teu poderoso desejo. Ele, portanto, pessoalmente te levará, tu que és seu querido amigo, para sua morada mais querida. Texto 259. Sri Gopakumara disse: tomado pelo mais elevado êxtase devido a beber o néctar imortal das palavras de Uddhava, pareci perder a consciência. Lá em Dwaraka, fechei meus olhos por um momento. Texto 260. Percebendo que alguém havia me levado para algum outro lugar, abri então meus olhos e vi que eu fora trazido para este bosque.